eu sou a Ingrid, extensionista da enfermagem do Cetrata CTO, Tratamento de Obesidade, e irei apresentar a palestrante do tema Marcadores Laboratoriais na Abordagem da Obesidade, a Daiana Gifone. Ela é graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Estácio do Ceará, mestranda em Nutrição e Dietética Vegetariana, pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional, pós-graduada em Nutrição Aplicada à Estética e pós-graduada em Nutrição e Exercício Aplicado à Prevenção e ao Tratamento de Doenças. Tenha uma boa palestra. Olá a todos, eu me chamo Daiana Gifone, eu sou nutricionista e vou deixar aqui meu e-mail e vou deixar aqui minhas redes sociais no Instagram, para quem caso deseja os artigos que eu vou ministrar nessa aula, eu estarei disponibilizando para todos. Bem, o tema de nossa aula hoje é exames laboratoriais aplicados à prática clínica. E antes de começar a nossa aula, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade de participar do 8º curso do Cetrata e agradecer a Ellen, que foi a pessoa que me convidou para estar aqui junto com vocês. Então, nós temos hoje 2 assuntos a serem abordados. O nosso resumo da aula se divide em 2 tópicos. Vamos falar um pouco do colesterol e suas frações, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. A gente vai tentar abordar um tema um pouco diferenciado com relação a eles. E vamos tentar também abordar um pouco da hemoglobina glicada e seus exames auxiliares, que também a gente vai tentar abordar na prática clínica, tá bom? Bem, vamos começar então sobre o colesterol e suas frações. Como todos sabemos, a atualização das diretrizes de 2017 de dislipidemia e prevenção, eles trouxeram novos valores, e eu achei muito interessante, que nós podemos ver que agora o colesterol total, que é a soma de todas as gorduras que nós temos no nosso corpo, com jejum ou sem jejum, hoje tem que ser abaixo de 190 para que ele esteja na categoria desejável, segundo o referencial de exames laboratoriais. O HDL eu também achei muito interessante, ele tem que estar acima de 40, mas nós vamos ver também que acima de 90 pode gerar alguns prejuízos, nem tudo alto também é tão bom assim. E os triglicerídeos, que eu achei muito interessante a abordagem que eles trouxeram menor que 150. Eu já vi artigos trazendo que o ideal dos triglicerídeos, eles seriam até 130, então seria o desejável, tá bom? O LDL menor que 100 ou até mesmo menor que 130 e o não HDL também igual ao LDL, menor que 130 ou menor que 100. A gente vai abordar agora um assunto bem interessante. Caso eu não consiga pegar nesse exame laboratorial a coleta de sangue total de colesterol, se eu tiver no meu paciente o LDL, o HDL e os triglicerídeos, eu posso colocar nesta fórmula, que é a equação de Friedewald, e eu consigo ter um valor total de colesterol. E aí eu vou olhar nas recomendações que a gente acabou de ver, que foram essas, das atualizações das diretrizes brasileiras de dislipidemia e prevenção de 2017, para ver se o meu colesterol está dentro. Mas lembrem-se que o colesterol total, ele também não é um indicativo, se ele estiver alto, por exemplo, de algumas doenças cardíacas. Eles têm que estar associados a outros exames laboratoriais, tá bom? Então, o legal disso é que a gente pode fazer algumas correlações, porque todo mundo pensa, o meu colesterol total deu alto, então provavelmente eu vou ter um problema cardíaco, mas espera lá, vamos ter paciência, não vamos tirar conclusões precipitadas. Existem algumas relações que nós podemos fazer para que nós confirmemos esses tipos de diagnóstico. Um deles são esses 4 aqui que eu achei muito interessante, é um pouco antigo, de 2010, mas está valendo até hoje. Nós temos a ApoB e a ApoA. O que são eles, Daiana? Eles são apolipoproteínas B, que está presente no LDL, a B, e a apolipoproteína A1, que a gente chama, está presente no HDL. Aqui eu coloquei uma figura para facilitar a visão de todos. Aqui é um colesterol HDL, que é o de alta densidade. Dentro dele vocês podem ver que tem o próprio colesterol, claro, tem os triglicerídeos, tem o ApoE e tem o ApoA1, que é exatamente esse aqui, que a gente pode pegar no sangue. Nós podemos medir ele no sangue, nós podemos pedir no sangue a apolipoproteína B, dividir pela apolipoproteína A. Se der maior do que 0,9 essa relação, nós podemos indicar que esse paciente poderia ter um preditor de síndrome metabólica, mas a gente também tem que conferir com a circunferência da cintura, com o IMC, com os triglicerídeos, o colesterol total, entre outros diagnósticos.
Além disso, se o paciente estiver com colesterol total alto e um LDL alto e essa relação também der alta, é um ótimo marcador também para predição de doenças cardiovasculares. Então temos que tomar cuidado ao medir apenas um exame, é bom fazer outros para poder tomarmos nosso diagnóstico mais eficaz, né? Nós nutricionistas não podemos pedir diagnóstico, nós podemos dizer diagnósticos assim desse tipo, mas não diagnóstico médico, tá bom? O colesterol total dividido pelo HDL, ele tem que dar menor que 3,3, acima de 6 a gente já vê um risco bem alto de preditor cardíaco. Triglicerídeos dividido por HDL também é um bom preditor, abaixo de 2,5 seria o ideal. LDL por HDL tem que estar abaixo de 2,3. Todos esses marcadores são preditores de doenças cardiovasculares. Aí é bom a gente fazer na prática para poder ter um diagnóstico mais eficaz. Esse estudo que mostrou que um HDL maior que 90 também mostra um risco cardíaco, então nem sempre um HDL alto é bom. Aí a gente consegue ver um pouquinho de tudo. Então, o que o futuro nos aguarda? Esse artigo bem atual de 2017, ele diz o seguinte: se eu tenho LDL oxidado, que é o mais perigoso, que ele se encontra com as células dos monócitos e formam foam cells, o que é isso, Dayana? Ele vai formar uma placa de ateroma, porque ele vai formar uma célula espumosa, que é chamada de foam cells, e vai entupir a minha artéria, basicamente isso, gerando problemas cardíacos, gerando infarto. Ele diz o seguinte, que eu tenho que melhorar essa função desse LDL oxidado. Como é que a gente faz isso, Dayana? Primeiro de tudo, nós vamos ter que melhorar a função da peroxinase. Onde é que ela está? Ela está aqui, ó, na ApoA1. É a enzima que faz com que esse HDL funcione melhor. Se ele que tem a função de limpeza dessas artérias, então, se a gente melhorar a POM1 ou a POMQ1, a gente melhora o HDL, diminuindo o LDL, literalmente. Uma alimentação anti-inflamatória, tirando os fast foods, tirando aquela questão de você ingerir muitos alimentos industrializados e ultraprocessados, como refrigerante, outras coisas a mais, também já seria uma ajuda muito grande para poder melhorar esse perfil lipídico. Além disso, reduzir a insulina, que nós vamos ver daqui a pouco, e ativar a ApoA, que a gente acabou de ver. Como é que ativa, Dayana, então, essa ApoA? Como é que ativa essa apolipoproteína A? Nós ativamos com suco de romã, minha gente. É perfeito. Você pega umas 2 romã, bate no liquidificador e toma. Por dia, um copo de 200 ml já seria o recomendado para estar melhorando esse HDL. Ah, Dayana, eu acho insuportável esse gosto do romã. O que eu posso fazer? Você pode estar ingerindo cápsulas de romã também e ver no sangue como é que está sendo esse tipo de aporte. Então, essa é a parte do colesterol que a gente queria abordar. Vamos passar um pouquinho agora para a hemoglobina glicada e seus exames auxiliares. Bem, a hemoglobina glicada ela é muito conhecida. Ela é a glicação de glicose com um aminoácido. Todo mundo pensa que é só glicose, mas não, ela é a glicação. Ela faz parte do grupo M, por isso que é hemo. O grupo M ele é composto por ferro e ele é composto também de seus precursores, que é a vitamina A, a vitamina C. Então ele não é só um nutriente em si, ele tanto tem aminoácido, que é a valina, que é importantíssimo para a síntese de colágeno, como também tem glicose. Então aquele paciente que come muito açúcar no dia todo, ele gosta de adoçar tudo com açúcar mesmo branco ou mascavo, ou até mesmo adoçante, ele pode estar elevando essa hemoglobina glicada. Esse é um bom preditor para saber se a pessoa está ingerindo uma grande quantidade de açúcar. Mas por que, Dayana? Por que ele é tão bom assim? Porque ele diz os 90 dias que você está consumindo aquela quantidade de glicose. Olha que legal, 90 dias, minha gente, é perfeito. Então ele é um bom marcador. A hemoglobina glicada no sangue também dá para ser medida. E o que os estudos dizem, Dayana? De 2017, da Sociedade Brasileira de Medicina de Diabetes, diz o seguinte: o ideal é que a gente esteja abaixo de 5,7. Eu gosto entre 4,5 e 5,5. Ficou acima de 5,5, foi até 5,7, tá bom. Depois disso, a gente caracteriza como um pré-diabetes, do 5,7 até o 6, 6,2. E acima disso, o médico dá o diagnóstico como um diabetes. Aí nós temos que ver se realmente é um diabetes tipo 1, né, que é aquele que já tem desde criança, mas ele pode descobrir só na fase adulta, ou ele pode ter adquirido uma doença autoimune, ou um diabetes tipo 2, que ele pode ter adquirido com maus hábitos alimentares, com muito estresse,
entre outras coisas, um sono mal dormido, durmo muito pouco e aí eu como demais, a cada 1 hora eu tô comendo. Aí o pâncreas não tem uma capacidade de melhorar esse diagnóstico de açúcar, né? O ideal é que a gente fique numa glicemia ali abaixo de 93, de 90, para que a gente não esteja subindo essa glicemia demais, para que essa hemoglobina, ao longo dos 90 dias, hemoglobina glicada, ela não fique tão alta e assim não inflame o nosso corpo, tá bom? Mas qual é o problema, Dayana, se eu aumentar a minha insulina? Imaginei o seguinte, o pâncreas, vou botar aqui nessa outra figurinha, o pâncreas, ele recebe uma quantidade diária de açúcar. A gente ingere aqui pela nossa boca um alimento, por exemplo, um pão, ele vai ser aqui digerido no nosso estômago. Esse estômago então vai soltar a glicose na corrente sanguínea, o pâncreas vai chamar suas células betas, que tem dentro aqui dele, para poder ele metabolizar essa insulina. Esses receptores aqui, ó, é a insulina. Essa insulina aqui, ela precisa estar funcionante para poder levar essa glicose para dentro, metabolizar ela e transformar em energia para que a gente fique com energia. E nós chamamos isso de ATP. Mas quando essa insulina ela está alta, ou seja, nós chamamos isso de resistência à insulina, essa capacidade dessa insulina, ou seja, desse receptor que não conseguir entrar glicose para dentro da célula e não gerar energia, ela pode ficar deficiente. Isso pode acontecer por alguns fatores. Por um aumento de LDL, nós acabamos de ver, o LDL normal é até 130, 150, no máximo, não passa disso. Os triglicerídeos também, no máximo até 130, 150. Se ele tiver alto, já é um bom preditor de aumento de insulina. Vocês já podem imaginar que esse paciente ele também pode ter outras doenças associadas, como por exemplo, as mulheres, síndrome do ovário policístico, os homens, uma baixa de queda de testosterona, pode acontecer isso também. O HDL ele pode baixar se a insulina estiver alta, então desconfie daquele HDL do paciente sempre baixinho. Pode ser genético? Pode, mas aí tem como a gente tentar aumentar pelo menos uns 10 pontinhos. Se for, por exemplo, 20, a gente consegue aumentar pelo menos aí para 30, 40, até chegar ao ideal. A síntese de colágeno também vai ser atrapalhada pelo esse aumento da insulina, uma proliferação de músculo liso, a síntese de tecido adiposo também vai aumentar. É aquele paciente que sempre está reclamando para você que ele não consegue perder peso, então ele pode ter uma resistência à insulina. Tem outro marcador clínico que nós podemos ver muito legal, é aquele pescocinho quando ele tem aquele ceroto, que as pessoas dizem que é uma sujeira, né? Pois é, minha gente, não é sujeira não. Aquele ali é chamado de alcantose nígricas, que pode ser associado a uma resistência à insulina alta, e a partir desse momento a gente pode ter um diagnóstico de resistência à insulina. Então nós fazemos o inverso, né? Uma dieta bem anti-inflamatória. E aí, com a glicemia e a hemoglobina glicada, nós temos mais 2 exames que nós podemos associar a eles, que é o Roma-IR e o Roma-Beta. O Roma-IR é um marcador excelente para resistência à insulina. Resistência à insulina. O que ele diz, Dayana? Eu posso pegar a minha glicemia do paciente lá no sangue, eu acabei de medir a glicemia de jejum, pedir também insulina no sangue, dividir por 22,5. O que eu vou ter? Eu vou ter o Roma-IR. Ah, Dayana, mas eu não gosto de calcular. Existem calculadoras específicas na internet que calculam para vocês. Eu vou até passar um link aqui para mostrar. E aí os valores ideais seriam pelo menos 2,7 até, tá bom? Até 2,7. Quanto menos, melhor, porque aí o pessoal, até as pessoas, né, no caso, os pacientes não vão ter essa deficiência de produção de insulina, não fazendo com que esse açúcar vá para o lugar correto, produção de energia, ou a ser levado para o intestino para ser levado para o fígado, e gerar uma metabolização de ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, entre outras coisas. E aí nós temos o Roma-Beta. O Roma-Beta, ele avalia o funcionamento das células beta do pâncreas. Como assim, Dayana? O pâncreas, ele tem células betas e células alfa. A célula beta é essa que tem a insulina, a célula alfa não tem insulina. Então essa célula beta, ela tem uma insulina e essa parte aqui, ó, que nós vamos analisar através desse marcador de exame que é chamado de Roma-Beta, que também podemos pedir no sangue. Então ele vai avaliar. Como é que a gente faz isso então na mão? Pegamos o 20, multiplicamos pela insulina no sangue, dividimos pela glicemia menos 3,5. E aqui está o site para quem quiser acessar
e não quiser calcular na mão, aquelas fórmulas ali são na mão, mas quem não quiser calcular não tem problema. O ponto ideal de corte do Roma Beta, que eu esqueci de colocar os valores, é até 150, 130, são valores bem interessantes. Aqui é 3 pacientes que eu acompanhei. A glicemia de jejum deu 89 no início, a insulina deu 16. O Roma IR deu 3,51, vocês estão vendo que é bem alto, né? Para que a gente viu que o normal é até 2,5. O Roma Beta também deu alto. Esse paciente estava com mau funcionamento pancreático, tanto a nível celular como a nível de resistência à insulina. Ao passar do tempo, esse paciente foi melhorando. Aqui é um cálculo muito legal que eu quero ensinar para vocês na prática como é que nós fazemos para poder saber como é que eu sei a insulina ideal para o paciente. Porque não tem artigos para isso, mas tem dizendo esse cálculo bem prático. O primeiro passo é eu pegar a referência do exame laboratorial, aquele que nós recebemos impresso. Esse aqui, por exemplo, ele é de 4 a 24. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 24 aqui no segundo passo, vou diminuir por 4, ó, que é o mínimo e o máximo, e aí eu vou ter uma resposta, 20. Como eu quero trabalhar em terços inferior, eu quero trabalhar em 3 terços, eu quero trabalhar no inferior, no médio e no superior, eu vou dividir esse 20 aqui por 3, que vai dar igual a 6,67. Cada quadradinho desse, eu vou colocar 6,67. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mínimo 4, vou colocar ele bem aqui, ó, e vou pegar esse 4 e vou somar com 6,67, que vai dar 10,67. Depois eu vou pegar esse 10,67 e vou somar com 6,67, que vai dar 17,34. Depois eu vou pegar o 17,34, vou somar com 6,67, vai dar 24. Ou seja, deu o mínimo e deu o máximo. Passou pouco, mas é bem relevante. Então, Dayana, mas tu falou esse cálculo, para que ele serve? Serve para dizer que o meu terço inferior de insulina é o ideal que o meu paciente esteja. Ou seja, o meu paciente ele pode ter entre 4 e 10,67. Se ele estiver acima disso, vocês podem ficar preocupados. Ele pode estar tendo algum processo inflamatório, ou associado a nível pancreático, ou associado a Roma IR, ou associado a Roma Beta. Investiguem, que dá pra gente reverter toda essa situação enquanto não tiver uma doença instalada, tá bom? Espero ter ajudado todos vocês. Foi uma aula bem rápida. Agradeço de todo o coração pelo convite. A minha gratidão fica para todos vocês. Um excelente curso. Espero que vocês aproveitem bastante. Nosso tema foi esse, exames laboratoriais aplicados na prática clínica. Lembrando que quem quiser os artigos, só pedir por e-mail que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e uma excelente semana para todos vocês.